A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, e a todos aqueles do Brasil principalmente. Eu me chamo Pastor Leandro Amorim, estou fazendo esse vídeo aqui na França e sinto como um filho de Deus, como cidadão brasileiro também, pois aqui na França o Bolsonaro ele teve a maioria dos votos. Eu não sou muito de falar sobre política no meu canal, nas minhas redes sociais, mas nós estamos vivendo uma guerra espiritual. E como pastor, como líder, eu quero deixar minha opinião baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando um justo governa, a alegria na cidade, no país. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar e se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor diz, sararei essa terra e perdoarei seus pecados. Nós sabemos que quando o líder governa de uma maneira injusta, um país sofre. Quando você olha para a história de Israel, por exemplo, para vários reis, como Acabe, Deus, ele permitia situações terríveis para uma nação, por causa de um homem que governava de maneira cruel, injusta e com violência. Eu estava lendo também o profeta Miqueias, no capítulo 7, fala que Deus procurava um homem justo, um homem reto, não havia ninguém, e por causa disso a terra toda sofreu. E o profeta ele se levanta ali para declarar para as pessoas o arrependimento. A minha palavra como pastor era para que nós líderes viemos a influenciar e dizer não, basta a corrupção, basta a violência, basta o roubo que está acontecendo. Pastores, líderes, missionários, servos de Deus, como nós, cristãos, iremos apoiar nesse segundo turno no Brasil, por exemplo, um homem que se declara praticamente não cristão? Por que eu falo não cristão? Ainda que ele vá em alguma religião ou vá em alguma igreja, mas o homem que aprova claramente, como o Lula do PT, que fez o escândalo do mensalão, que roubou e fez coisas horríveis no Brasil, como foi acusado e foi preso, como é possível alguém que se diz evangélico, protestante, que se diz crente em Jesus Cristo, apoia um homem que roubou uma nação inteira e foi preso, que aprova ideologia de gênero, casamento de homem com homem, mulher com mulher, quando a Bíblia diz sobre isso em Romanos, que Deus reprova, que Deus abomina o casamento do homem e da mulher, de pessoas do mesmo sexo. Ideologia de gênero, que estava aprovando, né, sobre crianças, irmão, mudarem de sexo, que aprova o homossexualismo e o lesbianismo. Um homem que aprova claramente nas redes sociais, na política, já falou, que ele concorda com o aborto. Estava vendo isso, irmãos. Pastores, como é que é possível as suas ovelhas votarem num homem desse? Temos que rever aquilo que nós lemos, aquilo que nós acreditamos na igreja e na palavra de Deus. Como pastor, eu não posso concordar com isso. Eu não posso apoiar que nós, companheiros e irmãos em Cristo, viemos aceitar, irmãos, casos como esse. Aprovar leis que é contra a palavra de Deus, como a palavra de Deus diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não posso concordar, porque Elias, ele se levanta em meio a uma geração e fala: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, adorar é a Deus. Mas se Deus é Baal, então seguir Baal. O povo estava adorando a Baal, a ídolos, seguindo a um homem. E a terra, houve uma crise no tempo de Elias. Crise política, crise social, crise religiosa. O povo estava com fome, estava padecendo, como houve no governo do PT. O povo sofreu por causa do governo do PT. Na educação, na saúde e até mesmo em todas as áreas financeiras.
E nós iremos aprovar um homem que concorda com tudo isso que eu falei, com aborto, pedofilia, casamento do mesmo sexo. O que mais, irmão? Eu poderia falar aqui várias coisas que aconteceu que vocês sabem. Como eu posso concordar e dizer para a minha igreja votar num homem desse? Isso não é somente algo político. Eu não estou aqui para fazer algo político, estou falando aqui que a nossa guerra é espiritual, meus queridos irmãos. Por isso, como pastor e líder, eu quero me posicionar na minha rede social e falar claramente, irmão, nós não podemos concordar com a esquerda, porque a esquerda vai com tudo contra a palavra de Deus. Tudo contra a palavra de Deus. Veja e olha, eu estava analisando um culto agora sábado da esposa do presidente, né, a Michele, indo para a igreja e falar e pedir ajuda de Deus, pedir a ajuda dos irmãos. Eu pergunto para você, na história do Brasil, se alguém já fez isso? Jejuar pelo país, orar pela uma nação, buscar a vontade de Deus, um líder principal de uma igreja. Estou falando de uma esposa dele, que vai buscar a Deus. Você vê a diferença entre o Bolsonaro e o Lula? É grande, irmão. Ele vai para a igreja, ele lê a Bíblia, ele teme a Deus. Ainda que sejamos diferentes em muitas opiniões, irmão, mas ainda ele teme a Deus. Pelo que está fazendo pela família, como ele fala, Deus, família e pátria. Deus se alegra com isso. Nós temos que rever nossos valores, pastores, líderes. Pelo amor de Deus, se vocês são realmente cristãos, servos do Senhor, como podemos concordar e voltar e apoiar um homem que é contra a família, irmãos? A família é o elo mais importante da sociedade. A família é o nosso maior tesouro. Eu sempre falei isso na minha rede social. E nós temos que fazer a diferença, irmão. Nós estamos numa batalha espiritual. Você viu o vídeo que correu aí, aonde um homem se unindo aí na feitiçaria, bruxaria, pedindo apoio para votarem no PT, em Lula, indo contra a igreja, irmão. É tempo da igreja orar. É tempo da igreja jejuar, é tempo da igreja se humilhar diante de Deus. Eu estou aqui mesmo na Europa há muitos anos já, mas eu me revolto e me entristeço, principalmente em ver muitas pessoas que se dizem protestantes, evangélica e concordar com a esquerda. Reveja a sua fé em Deus hoje. Será que é por interesse político, por barganha, por poder receber alguma ocupação lá dentro? Deus vai te cobrar por isso, porque a nossa fé é inviolável. A nossa fé em Deus é inviolável, irmão. Elias não se vendeu. Quanto muitos profetas estavam escondidos dentro da caverna, Elias proclamava a palavra do Senhor. Elias pregava a verdade. E ele restaurou o altar de Deus. Nós devemos estar com o altar restaurado, pastores, para pregar a verdade. Sabe por que muitos líderes estão cocheando entre dois pensamentos? Porque muitos profetas estão se calando, como no tempo de Elias, em caverna, porque estão com medo da sua posição, de perder os seus status, de perder a sua igreja, de perder o seu dinheiro, de perder a sua posição. Eu pergunto para você, o que é mais importante, a sua posição ou a sua fé em Deus? Você vai se vender como muitos profetas se venderam no tempo dos profetas, como no tempo de Miqueias, no tempo de Elias, no tempo de Eliseu, no tempo de Isaías, no tempo de Ezequiel, como no tempo de Daniel. Irmãos, nós somos profetas, pregadores, para não pregar o que o povo quer ouvir, mas sim o que Deus quer que as pessoas ouçam. E o que Deus quer que o Brasil possa fazer é se arrepender dos seus pecados, meus irmãos brasileiros. Nós, brasileiros, eu sou brasileiro, irmão, viu? E me entristeço muito de ver o meu norte do Brasil seguir a maioria PT. Como é que é possível, irmão? Como é que é possível o norte e o nordeste concordar com a maioria do PT? Vamos nos posicionar, povo do norte e nordeste, porque eu me considero como povo do norte. Se você é evangélico, principalmente, é tempo de rever a sua posição espiritual e da sua fé, porque senão será uma hipocrisia você ir para a igreja, abrir a palavra de Deus e falar de Deus, se você está concordando com um homem que aprova o aborto, o casamento do mesmo sexo, um homem que aprova a pedofilia, que está em lugares vendo o homem se beijar em frente de criança, irmão. No caso
Olha, irmão, da ideologia de gênero, veja isso que estava acontecendo no Brasil. É algo lamentável. Eu poderia falar tanta coisa que eu estava vendo aí. Tanta coisa, irmão. A guerra, ela é espiritual. Se a igreja, eu quero terminar esse vídeo para dizer, se a igreja não se posicionar, irá sofrer as consequências desse governo se forem eleitos pela maioria. Nós podemos fazer a diferença. Eu estou aqui hoje como Elias para dizer, fim da esquerda, fim Lula. Nós queremos, irmão, não estou aqui para idolatrar o homem, mas se é duas escolhas, eu prefiro o Bolsonaro. Por quê? Não concordo com muita coisa que ele faz, com o jeito dele. Mas não estamos buscando aqui um homem perfeito, estamos aqui buscando um homem que tem princípio. E ele tem um princípio que é a família, e isso me alegra. Que ama a pátria, que ama o Brasil e que teme a Deus. Então, essa é a melhor escolha para o país hoje. É a melhor escolha porque vai conforme muitos princípios da palavra de Deus. Se a esquerda ganhar, irmão, a igreja vai sofrer com isso. E eu pergunto, você quer que os seus filhos, seus netos sofram as consequências? Ou nós vamos posicionar como Elias hoje? Líderes, prega isso na igreja. Não importa se o povo for embora, irmão. É tempo de nós falarmos a verdade. E a verdade é essa, Jesus está voltando. E é necessário Deus colocar homens capazes, que temem ao Senhor e que buscam o melhor para uma nação. É o meu desejo como pastor, como filho de Deus e como cidadão brasileiro. Eu quero o melhor para o meu país, irmão. Porque eu tenho, a minha família está aí, meu pai, minha mãe, meus irmãos, primos, tios, sobrinho, enfim, minha família do norte, principalmente povo do norte que me ouve, e povo do nordeste, povo do Brasil inteiro. Vamos fazer a diferença. O Brasil é verde e amarelo, não é vermelho não. Olha para todos os países fascista, comunista, você verá o que aconteceu, a tragédia. Então, temos exemplo muito bem disso. Então, deixa a minha opinião como Elias. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Povo de Deus, desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Elias, ele se levantou, Deus desceu o fogo do céu. Eu creio que o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo vai abrir o entendimento de muitos, porque essa guerra espiritual, irmão, há bruxos, feiticeiros fazendo coisa contra a igreja. Mas eu profetizo em nome de Jesus que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja que ora. Se a igreja orar, se a igreja jejuar, nós venceremos essa batalha, porque Davi, apenas com uma pedra, sozinho, ele venceu aquele gigante. Nós só venceremos esse gigante se colocarmos a nossa fé em ação e crermos em Deus. É o meu desejo, irmão, que o Brasil melhore e tenha dias melhores em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe esse segundo turno, que os nossos votos venham a fazer a diferença para o Brasil melhor, para o Brasil ser melhor. Eu até publiquei em Lisboa aí, o movimento lá em Portugal, onde o povo estava cantando o hino nacional. Na Europa, nós estamos aqui preocupados pelo Brasil, mesmo distante, nós queremos um Brasil melhor, irmão. Então, nós que estamos aqui na Europa, e você, principalmente do Brasil, pode fazer a diferença agora nesse mês, com o seu voto e com a sua fé pelas redes sociais. Proclame aí e veja os seus princípios. É tempo de não de se calar, mas é o tempo de falar, é o tempo de proclamar, porque nós estamos numa batalha espiritual. Nossa guerra não é contra carne ou sangue, aqui sim contra principado e potestade. Venceremos em oração e pela ação do voto. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você e toda a sua família em Cristo Jesus. Essa é a minha opinião. Quem gostou, que dê um like. Quem não gostou, ore. E que Deus tenha misericórdia da sua vida, viu? Porque eu falarei aqui a verdade. Eu não tenho medo de perder seguidores, de pessoas saírem. Não estou preocupado com isso, irmão, porque a minha fé, ela é inviolável. E eu não posso mudar a minha vida por causa dessas coisas que estão acontecendo. Porque a nossa certeza em Deus, ela vale mais do que qualquer coisa nesse mundo. Creia nisso. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz, um grande abraço e que Deus abençoe o nosso país em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos do Brasil, um abraço, povo do Norte e Nordeste. Vamos fazer diferença em nome de Jesus. O Brasil é verde e amarelo, irmão. O Brasil é verde e amarelo. Que Deus abençoe a nossa nação em nome de Jesus. Amém.